Isso. Olha, bancos abrem uma hora mais tarde em protesto. Abriram, melhor dizendo, em protesto contra medida provisória do governo federal que muda a relação de trabalho. Para explicar quais as mudanças que atingem os bancários e como fica o atendimento à população, estamos recebendo aqui o Robson Luiz, que é assessor jurídico do Sindicato dos Bancários. Robson, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. Que mudanças são essas que podem atingir vocês? Boa tarde. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Petrônio, Valquíria e o DJ Brasinha, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Tabajara, no programa Fala Paraíba. As mudanças são muitas, tá certo? A mudança na medida promovidas pela medida provisória 905 do governo, elas são praticamente uma nova reforma trabalhista. É uma coisa muito ampla, com uma série de inconstitucionalidades, né? Diga-se de passagem. Na verdade, direito trabalhista não pode ser tratado por medida provisória, teria que seguir o rito ordinário, não é? Direito processual também não pode, e essa medida provisória está tratando de tudo isso. Então, tem uma série de problemas, né? Na verdade, ela nem deveria ter sido aceita, já deveria ter sido devolvida pelo presidente do Congresso para o Planalto, pelo fato de ter tantos problemas, tantos vícios, né, no processo. Agora, o que nos espanta é que a propaganda oficial diz que o objetivo dessa medida provisória, com o lançamento da carteira verde e amarela, da carteira de trabalho verde e amarela, é gerar empregos, quando na verdade faz exatamente o oposto, não é? Eu costumo perguntar para o pessoal, estão divulgando aí que os juros do cheque especial nos bancos oficiais, na Caixa Econômica, por exemplo, caiu para 5% ao mês. Não é? Que, do meu ponto de vista, ainda é uma coisa absurda, é uma agiotagem legalizada. E esses são os mais baixos do país. Agora, por que caiu para 5% ao mês, quando era 10%, quando era 9%? As pessoas vão começar a usar o cheque especial sem ter necessidade? Eu gosto de usar isso como exemplo. Eu incentivo a usar o cheque especial? Eu vou sacar, vou ficar pagando juros de 5% ao mês para não usar. Para não usar, por exemplo, eu vou guardar o dinheiro aqui e vou ficar pagando juros. Não, ninguém faz isso. Porque a gente não está precisando daquele dinheiro. A gente utiliza quando está precisando. E quando está na necessidade, muitas vezes até a gente paga mais. Quando a gente realmente precisa. E isso, e por que eu estou citando esse exemplo? Para mostrar que a medida provisória 905, em primeiro lugar, não gera emprego. Tá certo? Porque nenhum empregador, nenhuma empresa vai contratar funcionários sem ter necessidade de mão de obra só porque está mais barato. Porque o que essa medida provisória faz é isso. Ela barateia o custo dos funcionários, dos empregados para as empresas. Mas as empresas não vão contratar se ela não tiver demanda, se ela não tiver necessidade de mão de obra. Desculpa, fazendo uma comparação bem não sei se é adequado, é a mesma coisa. Você vai na feira, você vê tomate em promoção, né? Tomate, a sua casa tá cheia de tomate. Você vai comprar mais tomate só porque tá em promoção? É mais ou menos assim, ou eu estou exagerando aqui a comparação? Por aí, né? Vai estragar o tomate. A comparação é essa, né? Vai estragar. Enfim, ninguém vai comprar, ninguém vai contratar novos empregados, ninguém vai gerar empregos só porque está mais barato. O que a gente pode fazer no caso de juros mais baratos, por exemplo, e aí para depois fazer uma comparação com a MP, por exemplo, se eu tenho uma dívida que é mais cara, né? Se eu estou pagando uma dívida lá de 8% ao mês, e eu posso pegar esse outro a 5% ao mês para quitar aquela e ficar pagando menos juros, aí sim, é outra história. E mais uma vez, é a mesma coisa com as empresas. Se a empresa não tem necessidade de mais mão de obra, ela não vai contratar, mas na verdade, se tiver mais barato, o melhor que pode acontecer, ou o pior, nesse caso, é trocar, é substituir funcionários mais caros por funcionários mais baratos. Pode até gerar emprego para o pessoal mais jovem, para aquela faixa etária da carteira verde e amarela, de 18 a 29 anos, mas em compensação pode desempregar chefes de família, pessoas com idade mais avançada que terão muito mais dificuldade para conseguir emprego no mercado de trabalho, só para substituir aquela mão de obra por uma mão de obra mais barata. Robson, hoje os bancos, né, abriram aí uma hora mais tarde. O senhor levantou um dado aí, essa propaganda do governo. Esse atraso foi para chamar a atenção da população e isso dá certo. As pessoas estão atentas para isso.
Olha, esse atraso, a categoria bancária é uma das mais organizadas. Ou foi para atingir os patrões, vamos ser direto? Na verdade foi um recado para os patrões. Esse aí inicial foi um recado para os patrões. A nossa categoria é uma das mais organizadas do país, se não a mais organizada do país. A gente consegue com que todos os bancários do país inteiro, do Oiapoque a Chuí, tenham exatamente os mesmos direitos em bancos públicos e privados, e faz aquele movimento de luta pelos direitos no mesmo período no país inteiro. Então nenhuma outra categoria faz isso. Abrindo mais tarde não cria uma revolta na população? As pessoas não compreendem isso. Exato. É isso, vocês não têm essa preocupação? Porque só atingir o patrão, acho que não vai mudar muita coisa, não. E daí a importância daquilo que a gente fez durante essa paralisação. A gente estava na frente das agências, conversando com as pessoas, que a maioria também são trabalhadores e também são afetados pela medida 905. Você tem que entender isso, não vai E a gente raiva. explica a situação. Tem muita gente, sendo bem transparente, que acredita que o bancário é privilegiado. Trabalha no ar-condicionado, no computador, não faz esforço trabalha 5 horas, físico, vai embora. trabalha 6 horas, né? A jornada de trabalho normal dos bancários é 6 horas, e foi uma das coisas que mudou nessa medida provisória. Trabalha sábado, viu? Ele aumenta para 8 horas e também coloca o sábado, que era uma exceção para os bancários, né? Retira essa exceção. Então, teoricamente, os bancários agora terão que trabalhar 44 horas semanais e não 30 horas semanais. E é muito importante, eu agradeço muito esse espaço aqui na rádio para falar com o povo, para falar que isso não é privilégio. Essa jornada de trabalho de 6 horas do bancário foi conseguida em 1933. Há pouco tempo, né? Com uma greve fortíssima por questões de saúde. Na época tinha um surto de tuberculose, e quanto menos exposição ao público, aquele amontoado de pessoas que às vezes ficam nas filas dos bancos, né? Menor a chance de contaminação. Então surgiu naquela época, por causa disso. Mas até hoje ainda se mantém por questões de saúde. E aí tem algumas informações bem interessantes que a gente pode passar para a sociedade. Enquanto a nossa categoria representa 1,1% de todos os empregados com carteira assinada do país, nós detemos a marca de 4,7% de todos os afastamentos do INSS. Altíssimo. Por questões de saúde, por doenças relacionadas ao trabalho. Porque o trabalho não termina só ali, não, no caixa ali, não, né? Ele continua, lá dentro. O bancário passa por muito estresse, tem muita cobrança por meta, tem que vender, muitas vezes fica insistindo com o cliente para que eles comprem produtos ruins, porque tem que bater a meta. Vira um Se não bater a meta, né? pode perder o emprego. Trabalhar no balcão de vendas. Vira um comerciante, né? Outra informação muito séria é que num período de 5 anos, enquanto a classe trabalhadora como um todo teve um aumento do adoecimento mental por questões de trabalho, aumentou esse adoecimento na classe trabalhadora como um todo em 26,4% num período de 5 anos. Mas se a gente isolar só a categoria bancária, aumentou 70,1% o adoecimento mental. E aí é que entra a questão do estresse, da cobrança por metas excessivas, abusivas, da insistência para vender aqueles produtos, às vezes pedindo, pelo amor de Deus, me ajude aqui que eu tenho que bater minha meta. Teve um episódio recente aqui no Banco do Brasil, um funcionário lá da 1817, né? Depressão, né? Sofrimento. Pois e chega a coisas violentas, né? Aquele caso especificamente eu não acredito que tenha sido o estresse. Eu acho que não chegou ao extremo por causa do estresse do trabalho, mas tem muitos casos de suicídio por causa do estresse. Porque lá tinha uma história familiar. Tem outras questões pessoais. Robson, o surgimento, né, essa enxurrada aí de bancos digitais, cada vez maior o número, cada vez bancos novos surgindo. Isso é bom, isso é ruim para a população e para vocês? Eu queria que você analisasse o surgimento, essa enxurrada de bancos digitais. Minha caixa de e-mail todo dia tem 3, 4, 5, 6, 7. É uma infinidade de bancos digitais surgindo. E pode se pagar coisa em qualquer lugar hoje também, né? Exato. Para a população como um todo, o avanço tecnológico, isso é uma consequência do avanço tecnológico, né? Ela traz benefícios. A gente olhar direitinho, traz vários benefícios. Porém, também tem um lado negro, digamos assim, do avanço tecnológico. A tendência é reduzir cada vez mais os postos de trabalho. Não só na categoria bancária, mas em todas as categorias profissionais. Hoje, até advogados, até trabalho de advogados,
já está sendo feito por softwares, por inteligência artificial. Até trabalho intelectual, como o trabalho de advogado, trabalho de médico. Já tem inteligência artificial sendo desenvolvida em todas as áreas. E a bancária não é uma exceção. Radialista ainda não, né? Ainda não. Jornalista não. E por falar nisso, né, outro mal aqui dessa medida provisória é a desregulamentação da profissão de vocês, dos jornalistas, não é? Inclusive, uma das inconstitucionalidades que eu citei aqui inicialmente dessa medida provisória é tratar de coisas que não são, como eu falei, né? Não é passível de tratar por medida provisória. Mas também tem outros males muito sérios, né? Qual é a outra inconstitucionalidade? Toda medida provisória tem que ser relevante e tem que ser urgente, não é? Qual é a urgência que existe em desregulamentar a profissão de jornalista, por exemplo? Será que é para beneficiar as milícias digitais que estão criando e disseminando notícias falsas, fake news, como se fossem jornalistas? É verdade. Mas a banalização das medidas provisórias não é invenção também, aí vamos ser justos, não é invenção do governo Bolsonaro. Virou, vem desde o governo Fernando Henrique, passou para o governo Collor, Sarney, e Lula, Dilma, quer dizer, essa enxurrada de MPs. Agora, nesse aspecto dessa MP última aí, às vezes cheira vingança, né? Cheira vingança. E na verdade, apesar do tema ter sido discutido em governos anteriores, nunca foi discutido por MP, por medida provisória. Medida provisória tem que ser relevante e uma urgente. Reforma trabalhista, tem que ser por rito ordinário, tem que apresentar projeto de lei complementar, dependendo do caso, PEC, proposta de emenda à Constituição, fazer discussão ampla nas duas casas e tudo mais. A medida provisória entra em vigor imediatamente. É lei. Né? É lei. É lei. Ô Robson, o surgimento dessa moeda que mexe com o planeta todo, a economia hoje é globalizada, né? Você enxerga os bancos, os digitais ou os físicos trabalhando com Bitcoin, por exemplo? Por enquanto, não. Não, porque a moeda virtual, né? Eu não tenho conhecimento aprofundado da moeda virtual, né? Tenho que admitir, ser responsável. Mas o que eu sei dela é que ela é extremamente instável. Tem variações absurdas. Ela é meio que marginal? É meio que marginal? É meio que marginal. Não é moeda oficial de nenhum país. Tem os riscos também. Não tem o lastro em ouro, ou seja lá qual for o lastro que é utilizado pelas moedas, a né? A bandidagem internacional, eles quando querem vender o produto ou querem extorquir alguma coisa de alguém de forma ilegal, vendendo os produtos que eles vendem, eles pedem Bitcoin. Né? Eles não pedem mais em dólar nem euro. Eles pedem Bitcoin. Agora que eu não confio mesmo no Mas Bitcoin. É porque o Bitcoin, ele é difícil de rastrear. De rastrear, exatamente. A movimentação. Mas ninguém sabe onde o dinheiro está, para onde vai. Mas teve um caso de um administrador desses bancos aí virtuais que morreu e levou a senha com ele, né? Aí ficou um problema seríssimo e agora os bitcoins ficaram no ar. Ninguém tem mais. Criptomoeda, né? Criptomoeda. Criptografado, né? E para criptografar precisa de senha, realmente. Ele morreu, foi embora. É um problema sério, não é fácil de quebrar a segurança da criptografia moderna, né? Utilizada nos bitcoins, por exemplo. Ô Robson, os bancos abriram hoje, uma hora mais tarde. Esse processo vai ser mantido ou não? Foi só hoje? Não, olha só. Nós temos uma série de direitos garantidos por convenção coletiva, por acordo coletivo. E a medida provisória, ela coloca em xeque vários desses direitos garantidos por esses acordos e por essas convenções. Colocam em xeque, que não é um cheque bancário. Colocam em xeque. Na última quinta-feira, uma reunião do Comando Nacional dos Bancários com a FENABAN, exigiu que fosse cumprido o que está no acordo. Afinal de contas, os bancos fizeram um lobby fortíssimo para aprovar a reforma trabalhista, e um dos itens mais importantes e mais discutidos da reforma trabalhista é aquela coisa da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, o que está negociado tem que prevalecer em relação ao legislado. Aí agora surge uma MP, que tem força de lei, que contraria vários itens do nosso acordo coletivo, e agora não vale mais o negociado sobre o legislado, agora vai valer o legislado? Qual é a regra que vai ser? Não é qual é a regra que vai ser, afinal, né? Então, se eles queriam tanto negociado pelo legislado, a categoria mostrou força e conseguiu garantir todos os direitos que tinha
na última convenção coletiva, tem que honrar o que queriam tanto, que era o negociado sobre o legislado, e tem que valer o que está negociado, tem que valer o que está no acordo, e não o que está na medida provisória. Vale então, o que está escrito. Exatamente. Então terá uma nova reunião na próxima semana, dia 26, e o movimento de hoje, que não foi só aqui, é no país inteiro, foi mais para dar um recado para o patronato, nesse caso especificamente os banqueiros, mostrar que a categoria está disposta a lutar se for necessário. E descumprir acordo é pedir greve. Olha, portanto, tá aí, gente. Olha, alerta de greve nos bancos, hein? Olha, o nosso repórter Wellington Sérgio esteve em uma agência bancária aqui em João Pessoa e ouviu alguns clientes sobre o atraso na abertura dos bancos hoje. Vamos ouvir os entrevistados pelo Wellington, o Arlindo Pereira e também o Vanderlei Gomes. O protesto, ele é válido? Mas a sociedade não pode responder por isso. As questões de funcionário, insatisfação funcional ou financeira, como é o caso de salários, que tem que ser resolvida com os patrões. Pratiquem isso diretamente dentro das agências. Esse foi o Arlindo Pereira. Agora vamos ouvir o Vanderlei Gomes. Quanto ao protesto, nada contra. As categorias têm realmente que reivindicar seus direitos. O público em geral, se pego de surpresa, aí eu sou contra. Eu dou um exemplo de uma senhora de idade, um senhor de idade, sabe que o banco abre às 10 e chega aqui e é surpreendido que o banco vai abrir às 11. Só a falta de informação é que eu não concordo. Portanto, tá aí, duas pessoas que reclamaram, são favoráveis ao protesto, mas é porque geralmente o consumidor, o cliente, quando é atingido, ele não gosta muito, né, Robson? É verdade. Infelizmente, a classe trabalhadora não tem outro instrumento de pressão junto aos empregadores que não seja a greve. Não é? A gente, claro, tem várias frentes de luta, tem as questões judiciais, com as quais a gente trabalha muito bem também, não é? Tem tudo isso, mas nem tudo dá para resolver por vias judiciais, por vias negociadas. A pressão da greve, da paralisação, é justamente quando a negociação e quando a via judicial não está resolvendo. E tem que ser enxergado pela sociedade, é muito interessante, é muito importante isso, como uma luta que tem que servir de exemplo, na verdade. Tem muita gente que diz, a categoria de bancária é privilegiada, ganha muita coisa, tem muitos direitos, trabalha só 6 horas, mas é aquela história, nada disso é à toa, nada disso veio de graça, tudo isso veio com muita luta, com organização. E o pessoal não tem, que também são trabalhadores e também vão sofrer as consequências da medida provisória, não tem que estar reclamando da luta que a nossa categoria faz, pelo contrário, eles têm que aderir, têm que se organizar e tem que fazer também a luta, porque os direitos dele também estão em jogo. Robson, só lembrando aos ouvintes da Rádio Tabajara, a gente está aqui em estúdio entrevistando o assessor jurídico do Sindicato dos Bancários, Robson Luiz, e tratando sobre aquela paralisação que ocorreu hoje, 1 hora. Os bancos abriram 1 hora mais tarde, em protesto à medida provisória que mexe com a vida de várias categorias, principalmente os bancários. Mas eu insisto naquela primeira pergunta, aquela primeira observação que eu fiz. No caso dessa mobilização de 1 hora antes, não seria assim de bom alvitre, como diz, a população ser avisada, inclusive avisada e justificada de uma certa maneira, que a população ficasse do lado do movimento dos bancários e as outras categorias também se espelhassem e repetissem, né? Acho que não foi uma falha não de não avisar. Olha, as pessoas ficam, quer dizer, apoiam, mas ficam revoltadas porque atrapalha a vida das pessoas. Não, é verdade. O problema é que a classe trabalhadora no Brasil atualmente está sofrendo um ataque em cima do outro. A gente termina de resolver um problema, vem outro. Termina um, vem outro, e vem outro, e vem outro. E é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, nem sempre, e eu acho que é a situação desse movimento de hoje, nem sempre dá tempo preparar a população, avisar. Você vê que a reunião com a FENABAN, com a Federação dos Bancos, ela está em cima da hora. E o recado precisa ser dado. Né? Se a gente for esperar, avisar com uma determinada antecedência, todo aquele cuidado que é normal, inclusive nas greves,
né? Porque isso aqui foi só um retardamento de abertura de agência de 1 hora. Não é uma mas greve, não foi uma paralisação de um dia. Tanto quanto uma greve, assim. Tem gente que assim, não sei. É verdade. Eu penso assim, trabalhar junto com a sociedade, provavelmente todo mundo está no mesmo barco. Né? Exato. Todo mundo está no mesmo barco. Exato. O problema acho que é de todos, não é só dos bancários. Exatamente. O problema é de todos, não é só dos bancários, não é? Mas é aquela história, às vezes tem uma medida que tem que ser tomada rápida, imediato. Essa sim deveria ser uma medida provisória, tem que valer a partir de agora e pegar todo mundo de surpresa. A gente não vê, por exemplo, a população tão revoltada com uma medida dessa, que surge de uma hora para outra, mas justamente vem aquela assim, bomba que afeta o país inteiro. Desculpa, Petróleo, que o Petróleo tem pergunta aqui para fazer, mas é justamente isso. A população, boa parte, não sabe do que está acontecendo, não sabe o que é essa medida. Então, se há uma mobilização e vai chamar a atenção da população, devia aproveitar esse momento e passar essa informação. Não é só para quem foi lá na agência, não. Acho que as pessoas têm que ser informadas. Por que os bancários estão parando por 1 hora? Ótimo. Não falta isso, não. Acho que os sindicatos, não é só os sindicatos bancários, acho que os sindicatos, eles não se inovaram nesse sentido. Ainda mais hoje com redes sociais, né, com as mídias aí, é possível. Eu acho possível. O que você acha? Eu acho que é possível e desde já eu já vou aqui pedir para vocês, né, para a gente garantir um espaço para discutir com essa sociedade. Antes de qualquer evento, se a gente tiver espaço aqui garantido, por exemplo, na Rádio Tabajara, para discutir o assunto, avisar, a gente se compromete com certeza a fazer isso de muito bom grado. E explicar à população com todo o prazer do mundo. E é importante conversar. As pessoas precisam realmente ser informadas e enxergar a realidade como ela é e não ficar apenas se baseando por propaganda oficial. Não é que a gente vê um problema seríssimo hoje que a gente tem, não de toda a imprensa, claro, né? Mas de uma parte importante da imprensa, da grande mídia brasileira, é que elas ganham dinheiro com os grandes anunciantes. Quem são os grandes anunciantes? Os grandes bancos, as grandes empresas, gente que está interessado nessa medida provisória, em reduzir seus custos, né? E justamente por isso não se tem espaço para informar a população nessa grande mídia, nessa grande imprensa. A gente não vai ver uma reclamação contra a medida provisória no Jornal Nacional e em grandes canais de televisão, não vamos ver. Então é importante a gente ter espaços como esse aqui, que a Rádio Tabajara está abrindo para nós. O Sindicato dos Bancários agradece muito por isso, não é? Para a gente discutir minimamente a situação com a população, né? E informar melhor e de preferência antes, como vocês falaram, como vocês bem falaram. Olha, o Marcondes de Sapé, nosso ouvinte assíduo, quer perguntar ao Robson Luiz e lembrar que os telefones continuam abertos. 3218-7933, 3218-7934. Marcondes, boa tarde, 12h36, bem-vindo ao Fala Paraíba. Boa tarde, amigos da Tabajara. Assim, só confirmar e parabenizar pela iniciativa do movimento bancário. E o nosso irmão disse assim que não havia outra condição para a classe trabalhadora, os funcionários, se não fazer uma greve e tal. Mas aí eu quero relembrar que há uma outra possibilidade ainda muito mais forte. No momento das eleições, o trabalhador tem que votar em trabalhador, não em quem é empresário ou é da direita, por assim dizer. Porque a eleição de Bolsonaro foi um grande golpe, como foi o golpe de Collor na época, no início da década de 90. Disseram que ele era contra os corruptos. Mas vejam só o que está acontecendo dentro do próprio do PSL e o que está acontecendo com o próprio Flávio Bolsonaro. Então, se ele fosse contra os corruptos, o ministro que ele ainda mantém lá dentro, depois do escândalo dos laranjas, embora tenha brigado contra o presidente do PSL, também aparentemente por esse motivo também. Então, quando formos votar, a gente escolher a Paraíba, foi 64% em favor de Haddad. Agora, para os que votaram em Bolsonaro aqui na Paraíba e para outros que de outros estados discutam também. Na época da eleição, amigos, o ano que vem é prefeitura e vereadores. Vamos votar
na esquerda, nos que defendem os trabalhadores, os direitos trabalhistas. E outro detalhe importante, muitas medidas provisórias que o Lula lançou, que outros presidentes lançaram, mas nenhuma contra os trabalhadores, contra a classe a classe de trabalhadores, né? Então, é isso que eu queria dizer, e parabenizando aí o movimento dos nossos amigos bancários, e que nós realmente possamos nos unir em nome da defesa de todos os nossos direitos, da educação e todos os outros direitos. Obrigado. Ok, Marcondes. Obrigado a você pela participação. Robson, quer falar alguma coisa em relação ao que disse o Marcondes? E aproveito já para lhe agradecer e suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito, né, pelo ponto de vista do Marcondes. Eu acho que ele está indo pelo lado certo, e nós, dirigentes sindicais, obviamente, tem que ser de esquerda, não tem como representar trabalhadores sem ser de esquerda. E durante as eleições, todos nós fazemos nossas campanhas individualmente, cada um tentando conscientizar a categoria da importância de eleger gente da esquerda para não ter esse tipo de problema, porque realmente a direita representa patrões, representa o patronato desde sua origem, desde a época da Revolução Francesa. A direita da Assembleia Constituinte da França era quem representava a burguesia, e a esquerda da Assembleia era quem representava o proletariado, o povo, os trabalhadores. E até hoje é assim. Uma prova definitiva, creio eu, do quanto esse governo é de direita e realmente não defende o povo, defende os interesses das grandes empresas, das elites, é que nessa medida provisória, por exemplo, ele isenta as empresas, quando vão demitir sem justa causa, de uma multa adicional de 10%, sobre o FGTS, ao mesmo tempo taxa o seguro-desemprego. A pessoa que foi demitida, que perdeu o emprego, vai receber aquele negocinho por 2, 3, 4, 5, até no máximo 8 meses, dependendo do tempo que passou trabalhando, não é? Vai ter seu seguro tributado, vai pagar imposto daquilo ali. Ou seja, tá na cara... Tá na cara que o governo Bolsonaro não defende os interesses do povo, não defende os direitos do trabalhador, e o povo tem que se acordar, tem que levar tem que começar a enxergar que política não é jogo de futebol. O pessoal tá torcendo Bolsonaro, mito, é como se fosse futebol, e desconsiderando as atitudes, né, do governo com relação ao povo e com relação à classe trabalhadora. Dando o advogado do diabo, eu tenho meus pensamentos mais à esquerda, mas também tem aquela coisa da torcida do outro lado também, que às vezes é exacerbada também, né? Ah, tem. Ok, obrigado, Robson, um abraço, e fica aí o convite para você voltar outras vezes. Vamos lá. Sempre que tiver o espaço, a gente vai estar aqui discutindo com o povo o que tem de importante para a nossa classe trabalhadora. Agora 12h41, vamos ao intervalo.